E chegamos no último bloco do Jornal TV Sul e o quadro que tira nossas dúvidas, o Entenda Direito. Nesta semana, a Lara recebeu o Dr. Daniel Delgado para falar sobre um assunto que todo mundo conhece, mas poucos sabem o que realmente significa: o dano moral. Confira o Entenda Direito de hoje. O Entenda Direito desta semana está recebendo o advogado Dr. Daniel Delgado e o assunto de hoje é dano moral. Doutor, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Eu que agradeço mais esse convite. Doutor Daniel, primeiramente, o que é o dano moral? Então, o dano moral, ele veio agora nos últimos 10, 15 anos, esse instituto, em razão do constrangimento. Quer dizer, a evolução humana vem trazendo vários aborrecimentos, dissabores, né? E com a Constituição de 1988, que inovou no artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal, é tudo aquilo que traz um constrangimento, um dissabor ao cidadão comum, ou qualquer outro cidadão, independentemente da classe, raça, etnia. Então, nós poderíamos dizer, hoje o que está muito comum chamado dano moral, são aquelas notícias que são colocadas nas redes sociais e que muitas vezes não representa a verdade, a realidade. Há aí uma distorção de fatos. E aí nós temos duas leis. Uma lei que dá direito ao cidadão ao direito de resposta, com a mesma envergadura que foi dada à notícia, uma suposta notícia falsa, com o mesmo tempo, com a mesma conotação. E temos a lei que implica num ressarcimento de um suposto prejuízo que tenha sido causado por um terceiro e que houve um abalo psicológico por parte daquele que sofre a ofensa desse dano. Por isso que chama dano moral. Entendi. Nós temos o dano moral, o dano material, né, e assim sucessivamente. E o que caracteriza o dano moral? Pois olha, depende muito do entendimento de quem julga. Vou te dar um exemplo de uma discussão que vem há muitos anos, principalmente nos grandes centros, o problema da porta giratória, que nós já temos conhecimento que várias pessoas, principalmente mulher, tira isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo, tira isso. Eu me recordo, há cerca de uns 4, 5 anos atrás, uma senhora que quase ficou nua na porta do banco em razão da intransigência do guarda, ao argumento que precisava ali era uma segurança. Esse é um dos primeiros constrangimentos que a pessoa comum sente. A exemplo de Guaxupé, alguns vigilantes, eles abusam desse excesso, até porque a gente sabe que quem trava a porta giratória é o segurança bancário. Eles olham numa determinada câmera e ali conseguem deparar o que a pessoa tem ou não, e eles travam. Isso numa cidade pequena igual a nossa, onde na sua maioria você conhece todo mundo, teria que ter um melhor senso. Um segundo dano é aquela pessoa que é cobrada indevidamente no seu local de serviço, ou às vezes até em horário inoportuno na sua residência, a partir das 18 horas da tarde ou antes das 8 horas da manhã. Isso ocorre muito. Ou aquela outra pessoa que é abordada na rua e a pessoa que o aborda não tem critério nenhum e faz ali um certo comentário pejorativo, aonde várias outras pessoas escutam e aí fica detectado e comprovado um dano à imagem ou à pessoa do cidadão. A imagem é quando nas redes sociais as pessoas colocam e deturpam a imagem. Agora tem um programa aí que coloca a pessoa mais nova, coloca a pessoa mais velha, tem pessoas que coloca a pessoa nua. Então, é um dano e a pessoa tem que ser responsabilizada por essa criatividade de mau gosto. É o que a gente costuma dizer. E o dano coletivo, o que ele é?
O dano coletivo é o exemplo do que aconteceu em Brumadinho e naquela catástrofe lá, né? Houve um dano coletivo por uma negligência de uma determinada empresa, onde está se discutindo, além dos danos materiais, o dano moral e que houve um prejuízo a toda uma comunidade. Esse seria um dano nesse sentido. O segundo dano é numa partida de futebol, onde você vai até o estádio com a sua família para assistir um jogo de futebol e lá acontece alguma situação caracterizada por atitudes das torcidas organizadas. Seria aí, poderíamos colocar isso como um dano coletivo. Ou uma negligência por parte do poder público e a exemplo de deixar uma rua interrompida por negligência do poder público, aonde que dificulta a pessoa de ir e vir até a sua residência. Seria aí, mais ou menos, nesse sentido. São vários exemplos que a gente poderia citar de dano coletivo, né? Cada caso é um caso e tem que analisar aonde que existe aí esse prejuízo causado a terceiros. O senhor deu alguns exemplos de danos morais, mas quais são os mais comuns aqui no Brasil? A cobrança indevida, né? Essa situação de você receber ligações de telemarketing que você não quer receber, essa situação de um constrangimento numa fila do banco ou em adentrar até o banco, ou alguma outra situação provocada por um funcionário de qualquer empresa que esteja menos avisada ou treinada para isso. Existem pessoas que trabalham com o público e que muitas das vezes se exaltam ao atender o público. Isso ocorre muito no sistema de prestação de serviço ao atendimento à saúde, ao SUS, né? A negligência por parte das pessoas que atendem as pessoas com uma certa aflição, com uma certa dificuldade. Eu costumo dizer que a pessoa que recorre a outra aflita, querendo ser atendida de uma certa forma, e muitas vezes ela está preocupada em salvar, principalmente no sistema de saúde. E às vezes deparamos com algum profissional despreparado e que não aguenta aquela pressão do dia a dia. Eu imagino um atendimento no Sistema Único de Saúde e que deva ser assim, uma loucura, né? E muitas vezes a pessoa, por estar com um parente em certa situação, às vezes de risco, ou ela entende que esteja de risco, quer apressar o atendimento e a pessoa, por outro lado, também não tem aquela situação, o manejo, né, de acalmar a pessoa, e ali geralmente existe uma desavença entre quem está querendo ser atendido e quem está o atendendo. Isso acontece muito no poder público quando existe uma demanda muito grande nessa situação. Então, são vários os exemplos de dano moral. Existe algum parâmetro para as indenizações por dano moral? Não existe, porque é o seguinte, a pessoa que alega ter sofrido um dano, ela é que tem que comprovar esse dano. Por sua vez, depende de cada caso um caso. Vou te dar um exemplo. Eu faço uma cobrança num determinado estabelecimento comercial, pago e recebo uma cobrança daquilo que eu já paguei. Há juízes que adotam um determinado tipo de critério, uma indenização de 10 vezes aquilo que eu paguei e que está sendo me cobrado indevidamente. Tem outros tem outros juízes que entendem que o prejuízo é maior. Então, não tem assim uma forma. E você não tem como mensurar uma situação nesse sentido. Existem pessoas que, dependendo da situação que lhe é causada, ela fica até traumatizada, precisando de uma ajuda psicológica. Então, isso tudo vai ser analisado pelo juiz que vai julgar essa causa. Então, cabe ao cidadão
a trazer nos autos, quando numa propositura da ação, todos os prejuízos que ele entende que tenha tomado. Porque tem o prejuízo material, que é aquilo que ele arca com certas despesas, e existe o dano material. A exemplo, um acidente de trânsito, ou qualquer outro tipo de acidente, onde a pessoa fica lesionada. Aí ela tem um ressarcimento do dano material, que é as despesas médicas, hospitalares, a de internação, e toda essa complexidade. E tem também um dano moral, dependendo daquilo que ocorreu com ela. Exemplo, demora no atendimento, demora no socorro, descaso por parte da pessoa que cometeu o acidente, que levou a pessoa a esse acidente. Tem aí a parte que ela ficou inativa temporariamente ao exercício da sua atividade profissional. Então, isso tudo gera, né? Há uma inovação por parte do INSS no que diz respeito ao acidente de trânsito, que a pessoa fica inapta para o trabalho por um determinado período, e o INSS agora está entrando com uma ação de regresso contra aquele que causou o dano material e o dano moral. Isso é uma inovação que já está ocorrendo por volta de uns 3 anos que iniciou isso. Então, são essas situações. Agora, o dano moral, ele virou, assim, muito popular, né? Existem muitas pessoas querendo levar vantagem sobre isso. Eu queria te perguntar, existe vantagem? Existe. Tudo hoje é dano moral, né? Hoje, quando o legislador criou o dispositivo do dano moral, era aquilo que realmente trouxe um prejuízo à imagem da pessoa, né? À pessoa como um todo. Então, mas aí houve uma pulverização. E o judiciário, entendendo isso, não vem dando mais aquelas condenações vultuosas como dava há 10, 15 anos atrás. Mas existe muita gente, nós somos um país de aproveitadores, né? A gente aproveita toda e qualquer oportunidade, principalmente quando vai se levar vantagem, e ainda mais que você tem aí o juizado especial, que você não arca com custos processuais, e na Justiça Comum limitada a 40 salários mínimos, na Justiça Federal 60 salários mínimos. Então, você mesmo pode postular o seu direito sem a presença de um advogado, o que não é correto, porque quando vem a contestação você não sabe impugnar. O valor é determinado pelos juízes, então? Sim. Cada caso é um caso e depende muito do que o postulante deste dano moral conseguiu provar. Essa é a regra normal no que diz respeito ao dano moral. Nem sempre a pessoa consegue provar aquilo que está dizendo que sofreu. O senhor falou sobre o pessoal que aproveita da situação, né? O que diferencia um aborrecimento de um caso que pode ser levado como dano moral? Olha, um mero aborrecimento, isso vai muito de quem vai julgar, né? E muito da prova que você faz. Eu vejo uma situação. Se eu estou entrando num estabelecimento comercial e, por uma eventualidade qualquer, eu escorrego lá, a pessoa não colocou aquela plaquinha que estava limpando. Um exemplo muito simples. Mas o proprietário vem, me pede desculpa, me dá toda uma assistência, tá certo? E eu não tive nenhum constrangimento, a não ser alguém que passou e viu eu querendo cair ou caindo e começou a rir, etc. Isso vai muito do cidadão, né? O que é dano moral para mim, o que é um mero aborrecimento? Tem certas coisas que a gente tem que ter bom senso. Eu acho que você não pode ficar enxovalhando o judiciário com várias ações de danos morais se aquilo realmente não te afligiu. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo realmente, se você teve um prejuízo, um dano, houve um dano à sua imagem, houve um dano à sua pessoa, principalmente naquilo que é colocado nas redes sociais, aí é uma situação maior, que aflige mesmo. Agora, uma situação que é provocada por um funcionário, às vezes até mal esclarecido, que te dá uma resposta, às vezes áspera,
é um mero aborrecimento. Aí eu vou atentar com uma ação contra o empresário, Agora, cada um sabe aquilo que realmente me trouxe um certo dissabor. Então fica muito difícil a gente mensurar o que seria um mero aborrecimento e o que é um dano moral. Mas geralmente aquilo que expõe a sua pessoa ao ridículo, aí sim a gente poderia considerar isso como dano moral. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço, Lara. É um assunto muito gostoso e no direito brasileiro tudo pode ser dano moral. Agora, cabe o bom senso de quem vai postular esse tipo de indenização e o próprio advogado também, na hora que vai analisar as provas que vão ser carreadas aos autos, se realmente não está sendo uma aventura jurídica. O Entenda Direito desta semana fica por aqui. Até a próxima edição. Muito obrigado, doutor Daniel, pelas informações. E a semana que vem tem mais um tema aqui no Entenda Direito.